Então, Rocha, já tá tudo certo. Essa camisa daqui. Você vai ficar olhando, né? Não, vou não. Fica aí. Se você está no internato médico, prestes a se formar, curioso para saber como é esse início, ou acabou de se formar, assim como eu, e quer discutir algumas coisas, trocar algumas ideias, fica nesse vídeo que a gente tem muito o que conversar. Pega teu café pra gente conversar bastante. Meu nome é Joyce Souza Leão, sou médica formada há um pouquinho mais de um mês pela Universidade Federal de Pernambuco e sou apaixonada por medicina e pelo que eu faço. E tenho descoberto algumas coisas durante esse tempo que acredito que não só pode ajudar algumas pessoas, como também eu gostaria muito de saber que eu não estou sozinha e escutar um pouco da opinião de vocês também. Então, para começar, o ponto principal é o medo. Quando a gente está prestes a se formar ou está passando nesse iniciozinho de pegar os primeiros plantões, é normal ter medo. Mas é um medo diferente de qualquer medo que eu já senti em toda a minha vida. Porque em outras ocasiões o medo me paralisava. E hoje em dia o medo me faz mais forte, faz eu buscar me preparar cada vez mais e oferecer o melhor para o meu paciente. E faz eu ter cautela nas minhas decisões. Então, quando a gente começa a dar plantão, decisões difíceis começam a surgir. E é muito importante a gente ter medo, principalmente de trazer algum prejuízo para aquele paciente ou de simplesmente não ajudar da melhor forma. Então, isso faz a gente se preparar cada vez mais. Os plantões faz com que a gente estude cada vez mais, a gente não deixa de ser estudante, muito pelo contrário. E o estudo tem um sabor diferente, que é de fazer você se sentir mais segura, mas, consequentemente, todas as situações, elas conseguem lhe trazer algum medo, um medo de errar, um medo de não entregar o melhor naquela situação. Então, é um medo diferente e por isso que se você está terminando a faculdade ou está começando, assim como eu, a dar plantão, a gente precisa ter consciência de que esse medo ele não vai desaparecer. E quando ele desaparecer é muito perigoso, porque vai parecer que você acha que já sabe de tudo. E ninguém sabe de tudo, a medicina é muito ampla, as situações são diversas, nem tudo está nos livros. Então, é muito bom ter esse medo, carregar esse medo, porque faz com que eu sinta que eu tô no caminho certo, que eu tenho um propósito dentro da medicina, que não é simplesmente status, capital, que não são coisas supérfluas. Então, eu fico muito feliz de compartilhar com colegas, com amigos que também têm medo, porque eu sei que são pessoas que se preocupam de fato com seus pacientes. Então, assim, a gente vai ter que trabalhar com medo mesmo, e o medo ele é muito importante nessa situação em especial. E aí, outro ponto é como facilitar, né, esse início. Algo que eu sou muito grata é de ter feito do meu internato uma fase muito difícil. Não só pela minha faculdade, mas por mim mesmo. Eu dei a cara a tapa às situações, eu aproveitei muito bem meu internato. Se eu soubesse tudo que eu iria enfrentar, teria aproveitado ainda mais. Então, fica a dica para quem ainda está nessa trajetória. Porque é justamente lidando com as diversas situações no internato e se permitindo errar no internato que você tem uma preceptoria, então o seu erro não tem o mesmo peso de quando você está atuando. É justamente esse período que torna os meus primeiros plantões e o meu primeiro mês de formada muito mais fácil. Porque em todas as situações que eu me deparei, na maioria delas eu tinha me colocado à prova já no internato. E isso não significa que você deva sair sabendo de tudo. Como eu disse, ninguém sabe de tudo. Mas aproveite o seu internato da melhor forma possível. Então, se tem um técnico querendo lhe ajudar, procure aprender com ele. Se tem um professor querendo lhe ajudar, procure aprender com ele. Se é para fazer um procedimento que você vai fazer enquanto generalista, esteja pronto
Sinta-se à vontade para fazer, tire dúvidas, mas saiba que as situações elas surgem, independente de onde você esteja. Então, aproveitar o internato é a minha... Se fosse um vídeo de dicas, seria a principal dica, assim, porque de fato é um momento muito importante que facilita muito esse início. Não só na segurança, que ter segurança de que você está pronto não anula o fato de você ter medo de errar, mas você tem uma certa segurança de que você foi preparado, que você deu o seu melhor durante a sua graduação, durante o seu internato. Então, poucas coisas lhe assustam, sabe? Poucas coisas deixam você inerte. E aí, hoje, se eu tivesse escutado isso, provavelmente eu teria ficado até mais nas minhas horas de internato, teria aproveitado ainda mais. Mas a maturidade, ela não chega de presente, né? Então a gente tem que passar por algumas coisas para poder amadurecer nesse sentido. E infelizmente, em alguns rodízios da minha graduação, eu não estava madura ao ponto de entender que aquilo não fazia parte apenas do universo do especialista. E aí, outro ponto, também falando sobre o internato, é que a sua principal área de network é o seu internato. Quando você achar que ninguém está vendo, tenha certeza que alguém está observando. Pode não ser o diretor do hospital, pode não ser o seu professor, mas é alguém que vai falar para alguém e isso, de certa forma, vai repercutir na imagem que as pessoas têm de você. Então, assim, o internato, mesmo sem saber, foi onde eu consegui fazer minhas principais relações que trouxeram as primeiras oportunidades de plantão e de trabalho nesse primeiro mês. Então, se dedique. Não é sobre ser um crânio, ser super inteligente e saber de tudo. Muito pelo contrário. Quem me conhece sabe que eu não fui das primeiras colocadas da universidade, ou de ter melhor nota, ou enfim, não. É sobre você querer, é você procurar, é você se dedicar, é você estar preocupado com a missão que você está desenvolvendo. Então, assim, seja um bom interno, não no sentido de puxar saco, não no sentido de pegar papel na impressora a todo momento, no sentido de ser prestativo, de estar para o que o serviço precisa. Então, se o serviço em algum momento precisa que você pegue papel na impressora, e isso é o melhor que você pode fazer naquele momento, então faça da melhor forma. Mas chegue para os seus preceptores, para os seus residentes, para tirar dúvida. Quando lhe perguntarem alguma coisa que você não sabe, não espere lhe perguntar uma segunda vez para você dizer que não sabe novamente. Mas se lhe perguntarem hoje, amanhã, você chega, poxa, eu estudei sobre isso, eu tive curiosidade de ir atrás, eu vi isso em artigo tal, eu vi isso no livro tal, eu vi isso no podcast, eu vi isso no Instagram, mas eu fiquei em dúvida sobre isso, eu sei que não foi a melhor fonte, sabe? Mas procure saber, procure melhorar, procure ser melhor do que você a cada dia. Então, isso é o que move, o que dá sentido aos seus dias no internato, e pode ter certeza que é também o que vai lhe beneficiar enquanto recém-formado para conseguir os primeiros plantões. Quem tiver no café, sinta-se à vontade, estou no vinho hoje que estou de folga. E aí, esse é um ponto muito importante, né? O internato, não só como base teórica, prática, mas também de relações interpessoais que vão fazer você desenvolver profissionalmente. E aí, outras situações saiba o que você quer, onde você se sente confortável. Porque apesar do mercado hoje ser muito diferente do que era há 20 anos atrás, ainda assim tem muita oportunidade. Então, eu tinha muita certeza do que eu queria trabalhar e me dediquei a melhorar nesse aspecto. Então, por exemplo, eu não faço plantões somente de pediatria,
não faço, não é plantão, né? Mas eu não faço medicina de família e comunidade, por exemplo, simplesmente porque não era o que eu queria. E no início eu precisei rejeitar algumas oportunidades nesse sentido, com dor no coração, porque quando você sai da faculdade você quer aproveitar toda e qualquer oportunidade que surgir. Mas foi justamente me encaixando nos lugares que eu estava mais confortável, que eu estava feliz de estar, que eu procurava melhorar cada dia mais, que eu comecei a ter cada vez mais oportunidades nessas áreas. Então, assim, isso também é importante, é você fazer o que você gosta. É uma área ampla, a gente como generalista, a gente tem sim muitas oportunidades de locais diferentes e de formas diferentes de trabalhar. Então, tenha consciência do que você gosta mais e seja muito bom nisso. Se preocupe em ser muito bom nisso, em melhorar cada dia mais sobre a sua conduta. Não é sobre se comparar com ninguém, é sobre você procurar perceber suas falhas e melhorar nesse aspecto. Enfim, são muitas coisas a conversar, partindo um pouco pro pessoal. É um tanto quanto desafiador no sentido de ser solitário também. Então, aproveite muito para quem está na faculdade, suas amizades, seus colegas, tenha seus irmãos como pessoas que você vai ter a liberdade de conversar e de discutir os casos, obstáculos e desafios que surgem na sua vida profissional, mas saiba que o processo, quando finaliza a faculdade, é muito mais solitário. Então, os plantões são solitários, muitas das vezes você não conhece o seu colega de plantão, você não conhece a sua equipe, você vai conhecendo aos poucos. E a sua rotina, a sua agenda é muito apertada, assim como a do seu colega. Tá todo mundo vivendo um turbilhão de emoções e de sentimentos e de rotinas que não batem. É muito difícil de conseguir encontrar uns aos outros. Então, assim, é um processo que ainda é um pouco difícil, esse sentido de estar sozinho e de estar bem, mesmo ficando sozinho. E de mudar um pouco, né, a forma de se relacionar ali com seus amigos de faculdade. Enfim, foi um mês que mudou completamente a minha vida. Você vai dormir interno e acorda médico, literalmente. Então, você chega no seu primeiro plantão e as pessoas olham para você como a pessoa que vai tomar decisões ali, que vai interferir não só na vida do paciente, como também na dinâmica de toda uma equipe. Então, assim, é muito importante se dedicar a esse momento. E, ao mesmo tempo, eu tô muito feliz por estar finalmente fazendo o que eu sempre sonhei, desde pequenininha, e eu me sinto muito confortável fazendo o que eu tenho feito nesses últimos meses, mas eu sei que ainda tem muito chão pela frente, ainda tem muita coisa para aprender, e eu queria que quem já tá nessa área aí há um mês, ou há um pouco mais de um mês, ou há alguns anos, compartilhasse aí nos comentários o que é que tem descoberto nesse tempo e o que dá pra gente trocar de ideia. E deixem também sugestões para os próximos vídeos. Esse foi o primeiro vídeo por aqui, eu espero compartilhar cada vez mais dessa trajetória, que não é luxuosa, não é nem um pouco instagramável, mas é importante. Acredito que seja importante a gente falar sobre isso, a gente falar sobre vida médica, a gente falar sobre profissionalismo e a gente falar principalmente sobre propósito na medicina, que eu tenho tido a impressão que isso talvez tenha ficado um pouco mais escasso ultimamente. Então é isso, até mais. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal.